Nosso podcast de hoje é uma reflexão para você. Então seja bem-vindo. Semana passada, devido a alguns comentários por parte do governo, daquela forma nazista, várias pessoas começaram a comentar nas redes sociais sobre a volta do nazismo, uma série de coisas, colocaram vídeos daquela época, enfim, coisas que faz parte, né? Mas eu não queria comentar sobre isso contigo e sim trazer uma história linda de uma pessoa que fez a diferença na vida de muitas que estavam sendo perseguidos naquela época. E é a história de Gino Bartali, que era um ciclista. E olha só, em 1943, lá durante a Guerra Mundial, quando as tropas nazistas eles invadiram a Itália, e colocaram lá o regime de Hitler, né, por algum tempo, Gino Bartali ele já era muito conhecido no ciclismo e ele participava de vários campeonatos, como o Tour de la France, ganhou 2 ou 3 vezes, se não me engano, enfim. Então ele já estava acostumado aí a percorrer longas distâncias e ele era uma pessoa que não levantava suspeitas, né, de que ele era resistente aos controles dos alemães. Então, como ele era católico, ele foi chamado para uma missão que era uma das missões mais importantes da vida dele. E aí um cardeal que era amigo da família chamou ele para esta missão. Então, durante as longas horas que ele pedalava entre as cidades e tal, nas estradas, ele transportava documentos de famílias judias que moravam na Itália. E ele salvou um número muito grande, não se sabe nem exatamente quantas pessoas ele salvou das câmaras de gás por transportar embaixo do seu selim, né, da bicicleta, documentos, passaportes, fotos, enfim, dinheiro inclusive, e que ele levava para outras pessoas que também de forma clandestina, né, ajudavam a retirar os judeus da Itália, tá? Ele ganhou 2 ou 3 vezes o Tour de la France, outros campeonatos. Isso tudo ajudou para ele, para essa lenda que ele foi, na verdade, né? E alguma parte não se sabe da história também, porque nem a família dele sabia exatamente como ele fazia, o que ele estava fazendo, mas ele ajudou muitas pessoas a saírem da Itália, tá? Por que eu tô comentando isso contigo? E finalmente, né, ele foi reconhecido somente depois da sua morte. Hoje ele tem reconhecimento no Museu do Holocausto Judeu, lá em Jerusalém, mas ele só foi reconhecido depois da sua morte, tá? E por que eu estou te contando essa história? Primeiro que eu não vou compartilhar com você tudo que a gente já está vendo aí nas redes sociais, da maneira com que se está dizendo, tá? Mas eu estou te compartilhando isso porque eu acredito que cada um de nós pode fazer a diferença no mundo, na sociedade em que a gente vive, seja na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e no mundo. E nós, se pudéssemos fazer algo como grandes pessoas fizeram, né? Não só pessoas que participaram estavam vivendo momentos como o Gino naquela época, outras pessoas também fizeram salvaram muitas pessoas naquela época também, mas enfim, não precisa ser um feito tão grande, basta nós começarmos a escolher melhor aquilo que nós pensamos. Se nós escolhermos melhor o que nós vamos falar com os nossos amigos, com os membros da nossa família, se nós vamos escolher melhor aquilo que a gente vai estar lendo, enfim, dessa maneira a gente já pode estar contribuindo para uma consciência da sociedade, do país onde a gente mora de uma forma diferente. Então eu acredito nisso, eu acredito que cada um de nós pode sim fazer, através de pequenos atos, algo que impacte significativamente. E eu queria refletir com você esta semana sobre isso.
Pense aí, deixa seu comentário se você compartilha comigo dessa ideia e que tipos de pensamentos, coisas boas sim a gente pode estar compartilhando, né? Se você compartilha comigo, deixa seu comentário logo abaixo aí de que podemos fazer a diferença com pequenas coisas. Fica a reflexão para essa semana, meu muito obrigado, um abraço no coração e até o próximo episódio.